Oi, iniciaremos em instantes a palestra do Eduardo Sena, que é Microsoft MVP, especialista em soluções para desktop, organizador e palestrante do Quintas da TI. Eduardo também possui certificações técnicas e busca disseminar seus conhecimentos através de palestras e webcasts. Mantém o blog pessoal eduardosena.com.br, onde escreve sobre tecnologias Microsoft. Um bom aprendizado e um forte abraço! Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Congresso Online de TI. Nessa sessão, nós vamos falar um pouquinho sobre Client Management com Windows Intune, conhecer um pouquinho da ferramenta Windows Intune, da plataforma, e como ela pode nos auxiliar no gerenciamento de dispositivos e de Windows Client. Meu nome é Eduardo Sena, eu sou MVP na categoria Windows Expert IT Pro, sou especialista em gerenciamento de desktops, de Windows Client, trabalhando na parte de deployment com soluções como MDT, gerenciamento com Windows Intune, dentre outras ferramentas e tecnologias Microsoft. Possuo algumas certificações técnicas relacionadas a tecnologias Microsoft, onde eu destaco o MCP, o MCSA e o Windows 8.1 e o MCT, que é a certificação para profissionais que são instrutores de cursos oficiais Microsoft. Eu sou graduado em análise de sistemas, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, e atuo na comunidade como Community Leader no nosso grupo de estudos, o Windows Study Group, que é um grupo de estudos que fica hospedado no Facebook e também no LinkedIn. E mantenho, junto com alguns amigos da comunidade, um projeto chamado Quintas da TI, que são eventos toda quinta-feira relacionados a tecnologias Microsoft e dentre outras. Tá? Falando um pouquinho mais sobre a minha carreira, sobre o início da minha carreira, acredito que seja o início praticamente de todo profissional de tecnologia. Eu comecei trabalhando com hardware, com a parte de montagem e manutenção em 2008, quando eu me formei no curso técnico de montagem e manutenção de computadores e redes. E de lá para cá eu fui me aperfeiçoando e sempre com um foco na parte de Windows Client, na parte de gerenciamento e na parte de servidores com Active Directory, tá? Gerenciamento de ambientes corporativos. Em 2010, quando eu ingressei na comunidade técnica, foi quando eu criei meu blog pessoal, é o eduardosena.com.br, onde eu escrevo artigos referentes ao Windows Client e o Windows Server, mais focado na parte de Active Directory, na parte de client, Windows Intune e MDT. Os canais para comunicação comigo, esclarecer dúvidas, enfim, sugestões de eventos, enfim, várias outras comunicações. Eu utilizo o meu Twitter, que é o Eduardo de Santos, e o meu Facebook, facebook.com/Eduardo Sena Santos. A nossa agenda, a agenda que eu preparei para a nossa sessão, ela passa um pouco sobre o que é a consumerização de tecnologia, consumerização de TI, Client Management, o que seria isso, e alguns tópicos referente a isso, os desafios dos profissionais de tecnologia, gerenciar, e isso influencia diretamente na parte de computadores,
e dispositivos em qualquer lugar. Aí a gente já começa a falar sobre o Windows Intune. Gerenciamento de apps, gerenciamento de software, implantação, atualização, políticas de gerenciamento. E ao longo da nossa sessão eu vou mostrando algumas coisas referentes ao Windows Intune e que vai facilitar o entendimento da tecnologia, da plataforma e como ela ajuda na parte de Client Management. Bom, consumerização de TI, né? O que seria isso? Né? O que seria esse fenômeno que todo mundo comenta? Né? Basicamente, o termo consumerização da TI ele é muito utilizado no meio por profissionais de tecnologia, dentro das empresas de tecnologia ou dentro de setores de tecnologia. Porém, muitas pessoas não sabem o que realmente isso significa. Já ouviram falar, porém não sabem muito bem o que é. A consumerização é simplesmente o uso de dispositivos pessoais para acesso a recursos corporativos e troca de informações dentro e fora da empresa. Ou seja, o usuário ele consegue utilizar o seu dispositivo para o trabalho. E junto com a consumerização veio um movimento que é chamado de Bring Your Own Device, ou traga o seu próprio dispositivo para dentro da empresa. Ou a gente pode chamar também simplesmente de buyout, que é fato, isso é fato que os colaboradores hoje dentro das empresas já não estão apenas usando o computador, o desktop que está na escrivaninha dele, na baia dentro do escritório. Tá? Hoje, os usuários eles já levam os seus dispositivos para o trabalho, seja seu smartphone, seja o seu tablet, o ultrabook, os seus devices. Ele leva isso para a empresa e eles querem utilizar esses dispositivos para fazer as suas tarefas. E em muitos casos, na maioria deles, os dispositivos do usuário eles querem utilizar da mesma forma que ele utiliza o computador na empresa, ele quer utilizar o tablet ou o notebook dele na casa dele ou em qualquer outro local para fazer as suas tarefas que ele faria dentro do ambiente corporativo. E aí entra os profissionais de TI, e eles devem entender sobre os riscos da consumerização de TI. Lógico que você permitir que o usuário traga seu dispositivo, que utilize para trabalho, armazene algum arquivo do seu trabalho, isso envolve riscos de gerenciamento, porém também tem muitas oportunidades, e essa tendência pode trazer para o ambiente de tecnologia, o ambiente corporativo, grandes oportunidades de negócios, né? E até redução de custos e aumento da produtividade desse colaborador. Porém, quando a gente trata dos riscos, a gente sabe que esses dispositivos eles devem ser gerenciados, né? Por exemplo, caso esse dispositivo seja roubado ou perdido, ele precisa rapidamente, o profissional de TI precisa rapidamente proteger esses dados que estão nesse dispositivo, né? Através de tecnologias já específicas, como a criptografia de dados com BitLocker, dentre outros recursos nativos dentro do Windows. Tá? Mas quando não for um dispositivo Windows, por exemplo, um tablet com Android, eu também consigo fazer isso. E aí que entra o tema da nossa palestra, né, que é a parte de Client Management, e como o Windows Intune ajuda na adoção da consumerização de TI dentro das organizações que queiram adotar. Tá? E antes de passar para os demais tópicos da nossa sessão, é importante falar que
com a consumerização da TI, Bring Your Own Device, o pensamento do profissional de TI referente ao gerenciamento desses dispositivos, ele muda um pouco, né? Ele sai o pensamento específico nos devices e passa esse pensamento para os usuários. E como eu, como profissional de TI, posso aumentar a produtividade e a eficiência desse colaborador dentro do trabalho, né? Produzindo mais e de forma eficiente. Até porque esses usuários eles vão estar utilizando vários dispositivos para fazer os seus trabalhos, né? Então ele pode receber um e-mail no smartphone, pode abrir uma planilha no tablet e outra. Em muitos casos eles não vão estar dentro da empresa, eles vão estar em localidades distintas. E fornecer a esses usuários uma forma de trabalhar com os recursos corporativos, mesmo não estando dentro da empresa, e para isso, eu, além do pensamento no usuário, eu preciso fornecer um self-service com as tecnologias usadas dentro do ambiente. Por exemplo, o Windows Intune tem o portal da empresa, onde eu posso disponibilizar softwares para que os usuários possam instalar e trabalhar de forma produtiva, habilitando uma conexão, seja via Direct Access ou VPN para dentro da rede corporativa. E isso tudo atrelado a dispositivos modernos, né? Como tablets, como Surface, que tem o Windows rodando ali naquele equipamento, dentre outros fabricantes, que também utilizam tablets com Windows. Então, dessa forma, com a consumerização de TI, o foco principal é os usuários, fornecendo serviços de forma rápida e eficiente, utilizando dispositivos modernos, tá? E, o melhor de tudo, aumentando a produtividade e a eficiência, a eficácia nos processos que envolvem esses usuários. Passamos pela parte de consumerização rapidamente, senão a gente ficaria falando um tempão ainda sobre esse conceito. A gente passa um pouquinho para a parte já de gerenciamento, né, que é o Client Management. Nada mais é simples do que o gerenciamento de toda a minha parte de Windows Client, de dispositivos móveis, de software, dentro do meu ambiente corporativo. E com o Windows Intune eu posso estender isso para fora do meu ambiente. Tá? Como eu faço isso, Eduardo? Através de inventários de hardware, de software. Então eu consigo ter um gerenciamento maior, uma visibilidade maior do meu ambiente, do que está rodando dentro de cada computador, quais os tipos de hardware que eu tenho ali, enfim, manter a atualização dos meus computadores em dia, com aprovações e até aprovações automáticas de distribuição de updates, tá? Quem já trabalha com tecnologia vai saber, vai entender um pouco e vai se familiarizar um pouco do que eu estou falando, porque eu tenho dentro do local, né, on-premise, eu tenho o WSUS, que é uma função do Windows Server 2008, 2008 R2 e 2012. A parte de implantação e gestão de software. Então, eu preciso implantar um software rapidamente ou distribuir isso por demanda por meus usuários. A parte de anti-malware é onde eu tenho uma proteção de ponto de extremidade lá na ponta do usuário, mantendo o computador sempre livre de ameaças, tá? E manter as políticas do meu ambiente corporativo através para os usuários que estão lá na ponta. Tudo isso é o Client Management, e ainda tem o
né, que é a parte de segurança. E eu consigo manter todo esse processo seguro utilizando também o Windows Intune. Os desafios dos profissionais que os profissionais de tecnologia da informação enfrentam dentro do ambiente corporativo não são poucos, tá? Temos bastante desafios no nosso dia a dia como profissional de TI. E aí eu vou falar como um profissional que trabalha diretamente ligado a cliente, a gerenciamento de usuários, a gerenciamento de dispositivos móveis, dentre outros. Muitas empresas utilizam múltiplas versões dentro do seu ambiente, dentro do seu parque computacional, muitas configurações de hardware. Isso acaba gerando um desafio muito grande na hora de implantação, de migração, implantação de software, implantação de updates, já que eu vou precisar ter uma gama muito maior de aprovação, porque cada update é específico da sua plataforma, da sua edição e versão do Windows. Eu tenho também um desafio enorme, que é o gerenciamento de usuários em múltiplas localidades, e na maioria delas são distantes. Então eu tenho escritórios remotos, onde eu tenho um link lento para a minha matriz, eu não consigo fazer a gestão ou aprovação de atualizações direta através do WSUS, ou gerenciar a implantação de software. Eu não tenho uma equipe no local, uma equipe de TI, então eu só tenho uma matriz, enfim. E aí, dessa forma, falta visibilidade sobre a saúde desses computadores. Se o antivírus está atualizado, está executando e fazendo as verificações diárias, como é que está a saúde desses computadores referente ao armazenamento, se já está chegando no limite, né? Enfim, toda a visibilidade de saúde desses computadores ela fica comprometida. E para me manter isso, os investimentos são altíssimos. Se eu precisar manter uma equipe no local, gera custo, a infraestrutura no local também. Eu preciso ter servidores lá para fazer essa gestão. Então, esse processo, esse gerenciamento acaba sendo comprometido por falta de investimento, né, por serem altos. O Windows Intune ele proporciona uma mudança nesse cenário, e aí o sistema operacional ele já fica padronizado, dependendo do licenciamento que a gente faça com o Windows Intune, eu consigo manter a padronização dos dispositivos para a versão mais atual do Windows. O gerenciamento ele pode ser feito em qualquer lugar, porque o Windows Intune ele é baseado em cloud, ele fica dentro dos data centers da Microsoft. Eu consigo manter o controle de toda a parte de gestão, de visibilidade de saúde de computadores, de dispositivos móveis, tá? Seja ele iOS, Android, ou Windows RT. Eu consigo manter esse gerenciamento e a conformidade com a segurança e com as políticas internas da empresa. E o investimento cabe no bolso, ele é baixo, tá? Eu não vou entrar nessa parte de licenciamento, de valores, enfim, mas dá para utilizar, cabe no bolso, não é caro, tá? O licenciamento, só para vocês entenderem um pouquinho, o licenciamento antes era feito por dispositivo, então eu tinha que licenciar cada dispositivo. Hoje, ele é licenciado por usuário, e cada usuário dentro do Windows Intune ele pode ter 5 dispositivos conectados à conta dele, seja computadores ou dispositivos móveis. E aí, o Windows Intune é um sistema baseado em nuvem. Eu não preciso de uma infraestrutura local para que ele funcione, eu não preciso ter servidores ali. Tudo é mantido e gerenciado pela equipe dos data centers da Microsoft. Eu só preciso adaptar isso ao meu ambiente e fazer com que isso funcione.
Tá? Com o Windows Intune eu consigo habilitar a capacidade dos usuários trabalharem em qualquer lugar, a qualquer hora e com qualquer dispositivo. Tá? É, isso é muito interessante, isso é muito bacana. E eu ainda posso entregar para eles as ferramentas que eles necessitam para fazer esse trabalho de forma eficiente e produtiva. É o que a gente chama de espaços de trabalhos flexíveis. Então, o usuário ele pode estar no seu home office, ele pode estar em uma viagem, ele continua trabalhando de forma eficiente e segura, tá? Porque o dispositivo ao qual ele está conectado está sendo gerenciado. Tá? Quando a gente trata de gerenciamento de cliente, eu também tenho uma outra ferramenta, um outro plataforma muito bacana e muito robusta, que é o System Center Configuration Manager, é o SCCM, e ele já tem um console para gerenciamento de atualizações, gerenciamento de desktop, gerenciamento e instalação de aplicações, tá? Porém, o Windows Intune ele funciona como um complemento para o SCCM e habilita a possibilidade do gerenciamento através de um único console para dispositivos que não estão dentro da minha empresa e dispositivos móveis. Tá? O System Center Configuration Manager ele é uma ferramenta on-premise, né, que está local, então eu consigo gerenciar todo o meu ambiente local ou através das filiais utilizando links dedicados ou VPNs. Porém, eu não consigo gerenciar dispositivos móveis ou dispositivos através da internet diretamente. E o Windows Intune habilita esse processo através desse complemento. Com o Windows Intune também eu posso dar aos usuários uma experiência de sistema operacional moderna através da padronização para o Windows 8, aumentando a produtividade desse usuário, mantendo a segurança e oferecendo os benefícios da mobilidade, que ele pode trabalhar de qualquer local, a qualquer hora e com qualquer dispositivo. Os ciclos de liberação de release do Windows Intune é muito rápido. Eu não preciso fazer nenhuma modificação no meu ambiente, isso tudo é feito lá no back-end no data center da Microsoft, e aí eles entregam para a gente as melhorias, que elas são contínuas, e a Microsoft ouve muito o feedback de quem utiliza o Windows Intune para trazer essas melhorias e implantar novas funcionalidades. Outra coisa legal, gerenciar. A gente está falando de client management, né? Está falando de gerenciamento de dispositivos, e aí eu parto para o gerenciamento de PCs e dispositivos a partir de qualquer local, utilizando um console de administração baseado na web e com uma experiência muito amigável, muito simples de trabalhar com o console de administração do Windows Intune. Ele é muito intuitivo. Porém, o Windows Intune, eu disse desde o início da sessão que ele trabalha com dispositivos móveis, através da nuvem, de qualquer local. Mas o que realmente ele faz? O que ele entrega para o administrador? Primeiramente, proteção contra malware. Eu tenho o Windows Intune Endpoint Protection, que é o ponto de extremidade, né? Ele fica lá instalado na máquina junto com a gente e protegendo aquele dispositivo. Eu consigo gerenciar as atualizações do Windows, autorizando essas atualizações, a instalação dessas atualizações nos dispositivos, ou criando uma política que faça as aprovações sejam automáticas para certos dispositivos. Outra coisa bacana e que eu utilizo muito quando eu estou fazendo uma implantação do Windows Intune ou utilizando ele para algum trabalho, que é a distribuição e implantação de software. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mais a fundo sobre isso, tá? Mas é muito interessante, eu consigo gerenciar toda a parte de aplicações,
como atualizações, instalação, desinstalação desses aplicativos. Eu consigo monitorar proativamente esses computadores que estão sendo gerenciados pelo Windows Intune. Tá, o pessoal me pergunta como eu faço isso. Um exemplo simples. Digamos que os computadores que estão fora, os vendedores ficam fora por algum tempo e eu não tinha visibilidade do uso de disco de HD. Então eu consigo gerenciar isso aí proativamente, criando um alerta para que quando a unidade C, por exemplo, atingir 80%, dispare um alerta para mim através do console de administração, no meu e-mail. Então eu consigo corrigir esse problema, né, verificando o que está causando essa utilização, esse armazenamento tão grande no disco, e fazer a correção antes que o HD pare ou o sistema operacional comece a corromper alguns arquivos. Nas versões Windows 7, por exemplo, eu consigo fornecer assistência remota. Quando a gente instala o agente do Windows Intune, junto com ele vai o Endpoint Protection e a Windows Intune Center, onde o usuário ele pode acessar o portal da empresa, ele pode verificar se tem alguma atualização e solicitar assistência remota. Tá? E isso cai no meu console de administração e eu consigo fazer o acesso remoto através do próprio Windows Intune. Como eu mencionei anteriormente, eu também consigo fazer inventário de hardware, de software e definir políticas de segurança mantendo a conformidade dos meus dispositivos, mesmo que eles não estejam localmente no meu ambiente. E aí eu permito que os usuários possam ser gerenciados a partir de qualquer local, seja do home office, do escritório, se ele estiver no trânsito ou em uma viagem para outra localidade. E habilito a TI e os parceiros possam trabalhar de qualquer local. Tá? Então, os sócios da empresa, os colaboradores podem trabalhar de qualquer local e o pessoal de TI pode gerenciar esses dispositivos também de qualquer local. Eu vou fazer agora uma demonstração do console do administrador do Windows Intune e mostrar para vocês o que é possível fazer e gerenciar através desse console. É através do console do administrador onde fazemos todas as configurações e tarefas administrativas para os computadores que estão sendo gerenciados através do Windows Intune. Para isso, basta apenas ter uma conexão com a internet, um navegador compatível, no caso o Internet Explorer da versão 9 ou superior, e outros navegadores. E também o Silverlight instalado no computador. Vamos abrir o console do administrador, primeiro abrindo o Internet Explorer, e o endereço é manager.microsoft.com. Para acessar o console do administrador, eu preciso ter uma conta com privilégios administrativos para este console. Esses privilégios são concedidos através do portal de contas do Windows Intune. O Windows Intune ele tem 3 portais. É o portal de contas, onde eu faço todo o gerenciamento e criação de contas de usuário, grupos, configurações de domínio, além de outras configurações como sincronização do Active Directory on-premise local com o Microsoft Azure Active Directory. Tá? Também tem o console do administrador, que é o que a gente vai ver agora, e eu tenho o portal da empresa, onde os usuários acessam como um self-service portal para instalação de aplicações e também a parte de ingressar os seus dispositivos à sua conta, né? Vincular os dispositivos. Para isso eu já tenho aqui, eu deixei salvo para poder adiantar. Eu tenho uma conta chamada admin@edsit.com
.onmicrosoft.com. Esse onmicrosoft.com é o domínio padrão utilizado pelo Windows Intune quando a gente cria a conta, mas é possível também utilizar um domínio próprio, tá? Coloco a senha, clico em entrar. A partir daí, o console do administrador ele vai ser mostrado e a primeira tela a ser aberta é a visão geral do sistema. Então, a partir daqui, eu consigo visualizar o que está acontecendo rapidamente com o meu ambiente, tá? Mesmo que os computadores não estejam dentro do meu ambiente local, tá? Eles podem estar em ambientes remotos, qualquer outro local, tá? Notem que eu já tenho os alertas, que eu vou conseguir visualizar a partir desse momento, né? E se eu clicar nesses links aqui, ele já vai me mostrar qual é o computador que está precisando dessas atualizações críticas e de segurança que sejam aprovadas, tá? Aqui embaixo eu vejo o status do meu sistema. Então, notem que eu já tive aqui um malware detectado e já foi resolvido. Então, o Windows Intune ele trabalha proativamente referente a tanto a malware, a quanto incidentes de hardware. E também a gente pode, assim como no WSUS on-premise, eu consigo autorizar atualizações automáticas para grupos de computadores. Então, se um grupo se a atualização atender um requisito, ela instala automaticamente, eu não preciso aprovar antes, tá? Ela já vai ser pré-aprovada. Então, eu tenho aqui a integridade do agente, que é instalado na máquina. Tá? Todo computador que é gerenciado pelo Windows Intune, ele precisa ter instalado o agente. Software, não tem nenhum problema, porque eu não implantei software, a gente vai ver isso numa outra demonstração mais à frente. Atualizações, eu poderia clicar aqui no link, vou fazer isso depois. Políticas e a integridade do dispositivo. Aqui embaixo eu consigo ver um resumo dos computadores que estão sendo gerenciados. No caso, o tipo de chassi, né, desktop, qual é o fabricante. Ele é Microsoft porque eu estou usando uma máquina virtual. Se fosse uma máquina física, seja ela notebook, tablet, enfim, apareceria aqui o fabricante do dispositivo, qual o sistema operacional e o espaço em disco usado. Então ele está no grupo de 0 a 30% de uso de disco. Aqui do lado eu consigo fazer algumas tarefas, como criar grupo, exibir um relatório e informações sobre o Windows Intune. Aqui vai para a documentação, é bem interessante. Essa é uma visão geral. Então a gente já consegue ter aqui o que está acontecendo com o ambiente e a partir daí começar a tomar as providências cabíveis para a resolução de problema ou aprovação de atualizações. Aqui do lado do meu painel eu tenho algumas abinhas onde eu consigo fazer o gerenciamento de grupo, atualizações de forma mais específica. Por exemplo, em grupos, eu consigo fazer a criação de grupos de usuário e grupos de dispositivos, onde eu vou adicionar os computadores ou dispositivos móveis. Tá? No meu caso, eu já tenho um dispositivo criado e já tenho usuários vinculado ao meu Windows Intune. Em todos os usuários desagrupados, esse grupo é onde fica todos os usuários aonde eu criei a conta no Windows Intune e eu não vinculei ele não tem um grupo específico, tá? Notem aqui que eu tenho 4 usuários, né? O meu usuário é o administrador e mais 3 usuários comuns que está sendo gerenciado. E um aqui, o Marcos Paulo, ele tem um dispositivo vinculado à conta dele. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter algumas informações, como quais são os dispositivos. O CL01 está vinculado à conta dele. Eu vou criar um grupo de usuários, tá? Eu vou clicar aqui, criar grupo. Cliquei com o botão direito, criar grupo. E aí eu tenho duas formas de criar grupos. Ele dinamicamente, que é um grupo dinâmico, então ele vai, toda vez que eu ingressar um usuário a um grupo, ele já vai cair aqui. Eu vou colocar aqui como grupo de vendas.
poderia colocar uma descrição. Quais são os critérios de associação? Eu poderia colocar aqui todos os usuários do grupo Pi. Então, automaticamente, todos os usuários que forem vinculados ao grupo Pi, eles já cairiam aqui. Porém, eu posso fazer incluir membros dinamicamente através de um grupo de segurança. Cliquei em procurar. Notem que eu já tenho os grupos que eu fiz a sincronização com o meu AD on-premise. Eu vou utilizar aqui o GGADM. Clico em avançar, adicionar, melhor dizendo. Clique em OK. Eu poderia excluir membros destes grupos ou fazer um critério de gerenciadores. Clique em avançar. Poderia colocar membros específicos para uma associação direta. Clique em avançar, concluir. Ele vai fazer todo o processo de criação e já vai adicionar um usuário dentro dele, tá? Caso eu tenha o usuário vinculado. No meu caso, eu não tenho nenhum usuário vinculado. Ele já apareceu aqui para mim, um usuário. O usuário Marcos Paulo ele faz parte do grupo de vendas dentro do meu AD local. Então, automaticamente, ele já puxou isso para cá. Ok. A mesma forma funciona para grupos de computadores. Tá? Eu vou criar aqui um grupo de computadores do setor de vendas. Clique em avançar. O critério pode ser por unidades organizacionais, usuários dentro do domínio. Eu vou fazer uma associação direta. Vou escolher o computador aqui, adicionar, avançar. Notem que o processo é muito simples de fazer. E aqui eu já tenho o dispositivo. Dentro desse dispositivo aqui, eu consigo já fazer as tarefas remotas. Ou seja, eu consigo executar algumas ações, mesmo que o computador não esteja próximo. Tá? Então, eu posso executar isso tudo através dessas tarefas remotas. E a partir daí, eu consigo ir populando todo o grupo e, através deles, conseguir fazer todo o gerenciamento dos computadores e usuários. Na parte de atualizações, é onde eu consigo visualizar quais atualizações precisam ser aprovadas para quais computadores, né? Então, e ver o status de armazenamento em nuvem, tá? Quando a gente cria uma conta do Windows Intune, ele já vem por padrão com 20 GB de espaço de armazenamento no Microsoft Azure, tá? Então, eu consigo subir todos os meus aplicativos para lá e depois distribuir isso. A gente vai ver mais à frente. Então, todas as atualizações, eu consigo ver os grupos de atualizações pré-definidas, tá? E eu consigo fazer filtros aqui. Por exemplo, eu preciso saber quais são as atualizações novas que precisam ser aprovadas. Eu clico aqui e eu já verifico que eu tenho 28. Quantos computadores são necessários à instalação? Um só, porque eu só tenho um vinculado. Tá? Quando eu tenho mais, ele vai aparecer aqui quais computadores necessitam desse tipo de atualização. E assim por diante. Na parte do Endpoint Protection, é onde eu vejo quais são os malwares que foram detectados e se eles já foram resolvidos. Ó, notem que eu tive aqui um arquivo de teste, né, que eu fiz o teste baixando e ele achou isso daqui. E ele também já foi removido. Ele foi resolvido automaticamente. E até agora ele foi detectado uma única vez. E aqui embaixo eu tenho o link para saber qual computador que esse malware foi encontrado e foi resolvido. Os alertas é onde eu posso configurar quais tipos de alertas eles são de nível grave, outros que são apenas alertas comuns, tá? E o prazo, tá? E a forma que esses alertas serão enviados para o administrador. Eu consigo criar alertas aqui, por exemplo, e criar uma regra de notificação aqui do lado.
Com essa regra de notificação, eu consigo definir se essa regra vai ser enviada por e-mail e para quem será. Por exemplo, aqui, ó, selecionar destinatários. Alertas críticos. Eu poderia vincular uma conta de e-mail de um usuário e colocá-lo aqui. Tá? Nesse caso eu não tenho. E assim por diante. Eu poderia fazer isso para todos os alertas. Então, por exemplo, os alertas críticos, ele vai para o administrador. Os alertas de aviso vão para o pessoal do helpdesk para resolver com forma mais rápida. E eu consigo dividir a distribuição desses alertas e as tarefas. O software é onde eu verifico toda a parte de software e consigo também fazer os inventários de software detectado, que é o software que está instalado naquele equipamento ou nos equipamentos, e rapidamente eu consigo criar um relatório aqui e visualizar quantos computadores tem esse software instalado, qual é a categoria, assim por diante. Em software gerenciado é onde eu faço a implantação ou a distribuição do software para os usuários ou para computadores, e a gente vai ver isso na próxima demonstração. Licenças é onde eu consigo fazer o gerenciamento de toda a licença do meu ambiente. Então, por exemplo, se na minha empresa eu tenho um licenciamento por volume com a Microsoft de Windows, por exemplo, então eu consigo adicionar os contratos, a quantidade de licenças e automaticamente o Windows Intune já vai fazer a contabilização dessas licenças. Então, quais estão sendo utilizadas e quantas estão livres para uso ainda. E isso pode ser feito também para softwares que não, para contratos não Microsoft também. Tá? É interessante falar isso. E uma parte bacana é a parte de políticas. Eu consigo definir as políticas, tá? Através de 4 modelos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que é a configuração do agente do Windows Intune, é onde eu faço toda a configuração de atualização, de verificação de vírus, se vai ser instalado o Endpoint Protection quando tiver um outro antivírus instalado na máquina e assim por diante. As configurações de firewall do Windows, eu consigo fazer a liberação do firewall ou bloqueio de algumas coisas. Windows Intune Center, onde eu defino toda a configuração, onde o usuário pode ver quem é o administrador, o telefone, o site, o e-mail, dentre outros. E a política de segurança de dispositivos móveis, que é específico para dispositivos móveis como dispositivos com iOS, Android, Windows RT, Windows Phone e assim por diante. Essa primeira demonstração é apenas uma visão geral do que é possível fazer com o console do administrador. Tá? E para a gente ir finalizando, eu consigo visualizar aqui na parte de relatórios, eu consigo fazer um relatório, os inventários de hardware, inventário de software, inventário de dispositivos móveis e também o inventário de licenças. Tá? Quantas licenças eu adquiri, quantas licenças tem instalado. Então eu consigo ter um gerenciamento muito bacana dessa parte, que acaba sendo um pouco difícil quando a gente tem vários contratos ou onde tenho várias licenças, né, várias chaves, e eu preciso saber qual chave que está instalado em qual computador e quantas eu ainda tenho disponível. Na parte de administração é onde eu consigo fazer uma configuração do portal da empresa, baixar o software do cliente, né, o agente do Windows Intune, verificação de uso, verificar as regras aqui de notificação, tá, também. Os tipos de alerta eu consigo fazer aqui. A parte de assistência remota, que é utilizada para computadores com Windows 7, ele é de nível crítico. Eu também consigo configurar isso e mudar isso para, por exemplo, um alerta de assistência remota é apenas um aviso. Então, tudo bem. Eu consigo
fazer toda essa configuração de acordo com as minhas necessidades, tá? A parte de destinatário é onde eu consigo adicionar os e-mails. No caso, eu posso adicionar aqui, ó, o meu Hotmail. Ok, qual é o idioma? Perfeito, está aqui. E na parte de regras de notificação, como eu mostrei antes, eu consigo selecionar o usuário. Então, toda vez que tiver alertas críticos, isso vai ser direcionado para o meu e-mail, tá? O e-mail do administrador. E a parte aqui de portal da empresa, onde eu consigo colocar a logomarca, o contato do departamento de TI, o telefone, né? E assim por diante. Eu não vou preencher essa parte aqui, o endereço de e-mail, informações adicionais, qual será o tema, a cor do tema, e assim por diante. Eu posso salvar. Pronto. Eu tenho basicamente já configurado o portal da empresa e depois a gente vai ver como utilizá-la e a interface dela também. Tá? Só para a gente finalizar, se eu clicasse aqui, ó, em atualizações, eu poderia, por exemplo, aprovar apenas essa, e eu também consigo ver aqui, ó, o artigo base de conhecimento. Se eu clicar nele, ele vai para a página da base de conhecimento da Microsoft, e eu posso visualizar o que realmente essa atualização vai fazer no computador. Certo? Então é isso. A parte do console do administrador é basicamente isso daí. É a nossa central de configuração e gerenciamento de dispositivos móveis e computadores que estão sendo gerenciados pelo Windows Intune. A gente vai dar continuidade à palestra e teremos outras demonstrações. Gerenciamento de apps, gerenciamentos de software. Com o Windows Intune, eu consigo fazer a implantação, a publicação de softwares, a desinstalação e atualização. Tá? O Windows Intune, ele é baseado, o gerenciamento dele é baseado em grupos de usuários e grupos de dispositivos. Quando eu vou fazer o gerenciamento de software, ou a instalação de software para grupos de usuário, eu utilizo a opção de publicar. Será publicado para esse usuário. E nesse formato, o administrador ele vai carregar os aplicativos para o serviço do Windows Intune e fazer todo o processo de configuração, colocando parâmetros, por exemplo, de instalação silenciosa, onde o usuário simplesmente vai clicar e colocar e instalar, assim como é feito, por exemplo, na Windows Store do Windows 8 e 8.1. Simplesmente você clica lá, pede para instalar e após algum tempo ele disponibiliza o aplicativo para utilização. A implantação dos softwares usando o Windows Intune é feito por aplicativo. E cada aplicativo ele pode ser implantado para grupos de usuários. Então, só os usuários que fazem parte daquele grupo terá acesso àquela aplicação. Exemplo, eu tenho o grupo A que eu disponibilizei, eu publiquei para esse grupo, a aplicação 1. Então, quem for desse grupo, que acessar o portal da empresa, que é um software nas edições do Windows 8 e 8.1, da interface moderna, as versões anteriores acessa através do browser, vai aparecer para ele. Se ele não for daquele grupo, não será apresentado nenhum software, poderá ser apresentado outro tipo. E quando eu trabalho com grupos de dispositivos, aí é bacana, o software ele é instalado automaticamente nesses computadores. Tá? Só em dispositivos móveis, tá?
que não executem uma versão, por exemplo, do Windows 8 Pro, ou Windows, utiliza o RT, por exemplo, esses software serão apenas, os usuários devem iniciar a instalação. E dentro da opção de implantar, que é a instalação automática, eu posso definir um prazo final para que a instalação ocorra. Um exemplo prático que pode ocorrer no dia a dia do profissional que trabalha com Windows Intune ou gerenciamento de cliente. O gerente de TI chega para a equipe e informa que precisa que todos os computadores do setor financeiro tenham que ter a última versão do Adobe Reader. E simplesmente eu vou lá no console do administrador, faço o upload do Adobe para o serviço do Windows Intune, utilizo o gerenciamento de dispositivo para implantar e defino que até a 0 hora de hoje seja implantado todos os softwares nesses computadores. Caso algum software tenha algum problema na instalação, será gerado um alerta de falha no console do administrador. Nessa demonstração, vou mostrar como é que é feita a implantação do software, tanto para grupos de usuário quanto para grupos de dispositivos, e também como a gente pode fazer a aplicação de políticas para o gerenciamento desses dispositivos. Com o Windows Intune, temos a possibilidade de fazer o gerenciamento e implantação de aplicações para usuários, né, no modo de publicação. Eu publico uma aplicação para o usuário poder instalar, e o modo de instalação automática para computadores. Para isso, na demonstração anterior eu criei dois grupos de usuário e um de computador, e agora eu vou fazer a criação de um pacote de software para poder distribuir para os usuários do grupo vendas. Tá? Para isso, eu venho aqui na aba software, software gerenciado, e eu clico aqui em adicionar software. A partir desse momento, eu vou fazer a abertura do Windows Intune Software Publisher, onde eu consigo fazer o upload deste software para a nuvem. Tá? Eu baixo esse pacotinho aqui de 7 MB, 7.13, e eu consigo fazer o gerenciamento e a edição desse software através desse utilitário, tá? Que é o Windows Intune Software Publisher. Enquanto ele faz o download, né, rapidinho, eu vou mostrar para vocês aqui a parte com mais detalhes a parte de software detectados. Eu falei na demonstração anterior rapidamente, porém eu consigo, por exemplo, tirar um relatório disso daqui, e consigo também exibir as propriedades. Por exemplo, aqui no Bing Finance 3, por exemplo, eu consigo exibir a propriedade dessa app, né, que é um app nativa do Windows 8.1, e saber quais computadores que eu tenho ela instalada. Tá? Então eu tenho no CL01, eu tenho ele instalado, o último status do software e assim por diante. Tá? Eu também consigo vir aqui em relatórios e fazer um relatório de softwares detectados através de filtros, né, mais detalhado. Então, eu consigo ver, vou desmarcar todos, qual o grupo vendas, grupo de computadores. Eu consigo ver quais são os editores, quais são os desenvolvedores. Eu quero saber só Microsoft, por exemplo, ou todos. E eu posso selecionar uma categoria específica. Eu quero saber se eu tenho algum
quais são os navegadores que estão instalados nesses computadores. Clico em exibir relatório. Já deve ter terminado o download do Software Publisher, mas é só para a gente visualizar. Notem que ele está gerando aqui o meu relatório de software detectado. Eu não tenho nenhum item a ser mostrado, eu só tenho o navegador padrão, eu não tenho outro tipo. E caso eu tivesse, por exemplo, um navegador de terceiro instalado, automaticamente já apareceria aqui para mim quais eram os computadores instalados. Bom, voltando aqui, agora eu tenho o Software Publisher. Eu tenho que logar novamente com a conta de privilégios administrativos, como eu já deixei salvo. Eu consigo agora fazer o login aqui. Ele vai fazer a validação da conta de usuário no serviço do Windows Intune, e a partir daí ele consegue me mostrar a parte de um resumo, né? O que eu preciso saber antes de começar? Primeiro eu preciso saber se eu vou implantar esse software, se ele é licenciado, se eu preciso de uma chave de licença, enfim. E aí eu tenho sempre um link aqui de como publicar o software, que abre uma outra janelinha do navegador. Eu posso clicar em não exibir novamente, mas vamos lá. Nessa parte de selecionar a plataforma, eu posso selecionar entre instalador de software ou link externo. Aqui simplesmente eu colocaria uma URL e direcionaria o usuário para aquele link, né, ou para o site do fabricante. No nosso caso, instalador de software, o que eu posso usar? Um MSI, um exe ou um pacote de aplicativos do Windows, no caso, aplicações modernas do Windows 8, 8.1, tem a extensão AppX ou AppX Bundle. O que seria isso? Eu vou usar o exe, vou clicar em procurar. Eu já fiz o download aqui de uma aplicaçãozinha, que é o 7-Zip. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, que eu vou precisar mais à frente, vocês vão entender. Nessa parte de incluir arquivos e subpastas adicionais, caso a aplicação ela tenha subpastas e arquivos dentro dessas subpastas que sejam necessários. Então eu clico aqui, ele vai importar todo o conteúdo. Clique em avançar. Eu posso colocar aqui uma descrição do software. Qual é o editor? Eu vou colocar 7-Zip mesmo. O nome 7-Zip, a versão 9.2.0. A descrição eu vou colocar a mesma. No caso 7-Zip, vou colocar essa descrição aqui. Eu poderia colocar o URL com informações do software, para documentação, enfim. URL privada da minha organização. Colocar uma imagem para servir como ícone no portal da empresa. E qual é a categoria que ele se enquadra? Colaboração, gerenciamento, licenciamento. Vou colocar como produtividade. Clique em avançar. Eu posso especificar nessa parte os critérios de requisitos aonde esse software vai ser instalado, qual é a arquitetura. Então, se eu marcar aqui, ele só será instalado se o sistema for de 32 bits. Ok? Ou então de 64. Se ele for detectado de 32, ele não vai instalar esse software. E qual o sistema operacional que eu vou instalar? No Windows 8, do Windows 8.1 e assim por diante. Como ele é instalável em qualquer sistema operacional e qualquer arquitetura, eu vou deixar o padrão. Eu vou avançar e aqui eu tenho os requisitos de detecção se o software já está instalado ou não. Eu posso verificar se ele já tem um arquivo com esse nome, o código do produto MSI se ele já existe, ou uma chave de registro. Por exemplo, se eu selecionar aqui e clicar em adicionar, eu vou precisar saber o caminho da chave de registro desse software. E a partir daí,
se o usuário tentar instalar no computador que já tenha esse software instalado, ele não vai conseguir ser instalado. Vou clicar aqui, vou usar as regras padrão, cliquei em avançar, e aí uma parte bacana. Como é um usuário comum que vai estar instalando, a gente como administrador costuma utilizar a instalação silenciosa. Cada software ela tem os argumentos, tem os comandos, a linha de comando específica para ele. Eu recomendo, quando tiver alguma dúvida, lógico, o recomendado é ir ao site do fabricante, que lá vai ter todas as informações dentro da documentação. Mas a gente tem uma comunidade chamada IT Ninja, aí o site é itninja.com, onde a gente consegue fazer toda a verificação referente a instalações silenciosas, linhas de comando, links, enfim, tudo referente a deployment de software. Voltando aqui, eu vou colocar, eu sei que o argumento dele é /S maiúsculo. Lembrando que linha de comando para instalação silenciosa de software é case sensitive. Então ele difere de maiúsculo em minúsculo. Clique em avançar. Eu vou deixar aqui o padrão. Então se ele for êxito, ele vai me voltar um código de retorno como 0. E se ele precisar for êxito com reinicialização 3010. Clique em avançar, me mostra um resumo de tudo que eu fiz. E aí eu clico em carregar. Ele faz o quê? Ele compacta o arquivo, depois ele vai criptografar e vai carregar os metadados do software, que é necessário para fazer a instalação. Depois disso que ele começa a fazer o carregamento dos arquivos para a nuvem, e é onde ele vai manter armazenado isso lá e vai tornar disponível para o meu usuário através do portal da empresa. Enquanto ele faz o carregamento, eu vou abrir aqui a minha máquina virtual cliente, onde o Marcos Paulo já estava logado. E vou mostrar para vocês o seguinte. O portal da empresa, que pode ser baixado a partir da Windows Store. Tá? Vou clicar nesse portal da empresa. Ele vai me solicitar o usuário, ao qual tem esse software disponível. Tá? Ele ainda não tem nenhum porque eu não disponibilizei. Eu tenho o Marcos Paulo. Vou colocar aqui a senha. Ele vai fazer um login. Opa. Deixa eu ver se é essa daqui. Ok, passou. Ele vai fazer a conexão com o serviço do Windows Intune e vai disponibilizar o portal da empresa. Ele vai fazer o carregamento. Vou mostrar para vocês também como pode ser feito através do navegador. Caso você não esteja utilizando uma versão, basta digitar portal.manage.microsoft.com. Ele basicamente tem a mesma interface. Eu não vou usar a minha conta de administrador. Eu vou usar uma conta de usuário comum. Ele vai carregar aqui o portal da empresa. E esse app também está disponível tanto para iOS quanto para Windows RT, né? E Android. A configuração, todos os aplicativos. Eu não tenho nenhum aplicativo disponível para esse usuário. Vou abrir aqui o outro app. Ele ainda carrega. O navegador é mais rápido do que o app. E os dispositivos desse usuário. Tá aqui. As configurações de contato de TI que eu fiz lá no painel administrativo. Deixa eu verificar. Olha, ainda está carregando os arquivos. Ele faz a criptografia e depois começa a subir para
para o serviço do Windows Intune. Pronto. O software já foi carregado para o serviço do Windows Intune. Eu posso visualizar as propriedades do software e simplesmente clicar em fechar para sair do assistente. Após o software ser carregado, eu volto novamente para o portal do administrador. Eu consigo visualizar esse software aqui. E aí eu preciso apenas clicar em gerenciar a implantação. É nesse ponto onde eu defino se ele vai ser publicado para o usuário ou se vai ser implantado diretamente no computador pelo modo de instalação automática. Eu vou selecionar aqui os dois grupos, vendas, que é grupos de usuário e grupos de computadores, para que vocês entendam a diferença. No grupo de dispositivos, a instalação ela sempre será requerida e terá um prazo final para essa instalação. Tá? Se eu colocar o mais breve possível, ele sempre será a 0 hora do dia atual. Eu posso também personalizar e definir uma data e um horário específico para terminar que esse software seja disponível. Eu vou colocar como não instalar, porque a nossa intenção aqui é mostrar o painel da empresa, portal da empresa. Eu vou clicar em instalação disponível para o grupo de usuários e notem que o prazo final ele não aparece. Então, o usuário que vai determinar quando ele vai instalar esse software. Clique em concluir. Pronto. Agora, esse software já está publicado para esse usuário e ele vai poder visualizar isso através do portal da empresa. Demora um tempinho, né, para que esse computador tenha a sincronização com o Windows Intune, com o serviço do Windows Intune. Mas vamos abrir aqui a nossa máquina do usuário Marcos. Eu vou clicar em portal da empresa. Ela vai me solicitar um usuário e senha deste usuário que eu publiquei, que seja disponível no grupo vendas. Caso contrário, esse software não vai aparecer. Então, no caso, marcos.paulo@edsit.on.microsoft.com, que é o domínio. Se eu estivesse usando um domínio personalizado, eu poderia colocar aí. E a senha. E a partir desse momento, o portal da empresa, o app do Windows 8, 8.1, vai entrar em contato com o serviço do Windows Intune, validar aquela conta e automaticamente vai trazer todos os aplicativos referente àquela conta. Tá? Ele vai carregar. Nota que ele já aparece aqui o nome que eu defini. Olha aqui, o 7-Zip já está disponível e todas as informações referentes ao contato da empresa. Eu posso procurar por categoria e assim por diante. Se eu clicar aqui em 7-Zip, ele vai fazer a verificação e vai me trazer todas aquelas informações que eu coloquei quando estava publicando o app. Notem aqui, ó. Então a descrição, e aí eu poderia clicar e fazer a instalação. Tá? Eu não vou fazer a instalação porque vai demorar um pouquinho, e ele seria a instalação silenciosa desse aplicativo. O usuário apenas precisaria clicar em instalar e nada mais do que isso. Apenas a instalação começaria a ser feita. Vou voltar aqui para o painel da empresa, no portal administrativo, e aí eu consigo visualizar algumas outras informações. O status atual desse software está disponível para um usuário. E outra, caso tenha tido algum problema na instalação desse software para o usuário, automaticamente apareceria aqui o sinal de erro e eu seria alertado na visão geral do Windows Intune. Gostaria de agradecer aos organizadores do Congresso Online de TI. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo esta sessão, que assistiram essa sessão. Muito obrigado e até a próxima.